Olha, azedou completamente o clima entre Jair Bolsonaro e Arthur Lira. Eu não falei aqui que estava a coisa piorando, piorando, piorando? Pois bem, o Arthur Lira agora deu encaminhamento a 22 pedidos de cassação de deputados bolsonaristas. Entre eles, o Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, o Carlos Jordi, ou seja, bolsonaristas assim daqueles ferrenhos. E do Josimar de Maranhãozinho, que é aquele que eu cito aqui sempre como exemplo da corrupção, aquele que pegou uma verba de 10 milhões da saúde e pegou tudo para ele. Pois bem, alguns pedidos de cassação estavam parados na mesa do Arthur Lira desde 2020, quer dizer, 2 anos esperando o Arthur Lira dar um andamento e ele protegendo os deputados bolsonaristas. Só que agora não. Agora o Arthur Lira deu encaminhamento e esses pedidos chegam ainda essa semana no Conselho de Ética para darem andamento e a gente saberá se esses bolsonaristas vão ser cassados ou não. Eu vou falar, alguns bolsonaristas, como Bia Kicis e Carla Zambelli, que se cuidem, que tenham medo, pois devem estar apavoradas lá em Brasília. Por quê? Porque tem muita gente que não gosta delas e que quer a cassação delas. Outro que também está ferrado, esse não é bolsonarista, é o Kim Kataguiri. Até então, o pedido de cassação do Kim Kataguiri também estava na mesa do Arthur Lira e, como ele deu prosseguimento ao pedido de cassação dos bolsonaristas, ele também deu prosseguimento ao pedido de cassação do Kim Kataguiri. Esse vai ser praticamente unanimidade, a cassação do Kim Kataguiri. Ele que se cuide mesmo. A coisa tá feia para os bolsonaristas, o clima azedou completamente e também saiu na imprensa agora que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tiveram um encontro com ministros do STF para discutir exatamente como fazer uma resposta dura aos ataques do Bolsonaro às instituições. O Bolsonaro está se isolando cada vez mais e o que eu estou falando aqui faz algumas semanas. O Arthur Lira está se descolando do Bolsonaro pouco a pouco. Eu vou te explicar isso aqui, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, que é isso que a gente quer ver aqui, né? Então inscreva-se aqui no canal, porque aqui, ó, que a gente vai pra cima desses bandidos. Aqui a gente fala o que a grande mídia não fala. Inclusive, a grande mídia tá louquinha para embarcar no bolsonarismo novamente. Por quê? Porque os donos da grande mídia são todos bilionários, eles querem mais é que o Brasil se exploda, contanto que os investimentos deles estejam bem e que suas fortunas estejam garantidas, eles não estão nem aí para nada. Então, se você é contra o Bolsonaro, contra toda essa corja aí que está apoiando esse desgoverno, inscreva-se aqui, que aqui a gente vai para cima. Ó, agora vamos falar do Arthur Lira, dos deputados bolsonaristas, o que está acontecendo, da reunião do Lira com ministros do STF. Olha só, começou uma briga muito feia entre Lira e os militares do bolsonarismo. Não é o Arthur Lira em si, são os aliados do Bolsonaro no centrão. Tá. Aí, o Bolsonaro deu o indulto ao Daniel Silveira e começou a ameaçar cada vez mais as instituições. No final de semana ele deu um recuo bem recuado, né? Ele falou que não queria peitar o STF e tudo mais, mudou o discurso. Primeiro ele dizia que o indulto ao Daniel Silveira era porque a condenação dele era um crime do STF, era uma ditadura de toga, que ele, como parlamentar, tem liberdade de expressão ampla e restrita, tudo mais, ok. Aí depois ele mudou, falou, não, eu não quis peitar o STF, o indulto ao Daniel Silveira foi só porque a pena dele foi grande demais. Se fosse uma pena menor, não teria indulto. Ou uma coisa, ou ele tem liberdade de expressão ampla e restrita, inclusive para ameaçar de morte os ministros, ou não tem. O Bolsonaro mudou o discurso. Tá. Aí, enquanto isso tudo acontecia, o Arthur Lira ele deu uma pancada forte no bolsonarismo ao desfazer um acordo que ele tinha com o Bolsonaro desde o comecinho de 2021, antes dele ser presidente da Câmara, que era o acordo que o Major Vitor Hugo, deputado bolsonarista, seria o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira rasgou o acordo e colocou na presidência o Arthur Maia, que é aliado do Arthur Lira, que não é deputado bolsonarista. O Bolsonaro ficou uma fera. Os bolsonaristas ficaram uma fera. Falaram, caramba, o que a gente faz agora? Eu tinha um acordo. A gente fez a nossa parte. Você é presidente, Arthur Lira, da Câmara. Você tinha que fazer a sua. O Arthur Lira falou, não. Faz o quê? Não gostou? Reclama aí, ó. Fica aí de chororô, de mimimi. Então ficou ruim para os bolsonaristas. Enquanto isso tudo acontecia, o Bolsonaro irritado, os militares aqui, ó, no ouvido do Bolsonaro, falando para ele ameaçar mais as instituições. O Bolsonaro adora ameaçar a instituição. O Arthur Lira foi lá e na moita ele deu encaminhamento a 22 pedidos de cassação. Olha, tem 2 pedidos de cassação contra o Eduardo Bolsonaro. Um por fake news sobre a Covid, sobre máscara, tudo mais. Ele fez lá em 2020, hein? Lá em 2020, quando a gente estava lockdown, tudo mais, o Eduardo Bolsonaro fez um discurso lá contra o uso de máscaras com fake news. Outro
porque ele fez comentários misóginos sobre a Maria do Rosário. A Maria do Rosário, ela estava presidindo uma sessão da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, e aí, porque ela não era presidente, a presidente era a Bia Kicis, mas quando saiu o presidente, saiu o vice, aí vai outro, às vezes alguém que não é nem parte da mesa ali acaba presidindo a sessão, uma sessão ou outra. O Eduardo Bolsonaro fez um monte de xingamento a Maria do Rosário e tudo mais, então vários partidos, 6 ou 7, pediram a cassação dele por isso. Então, Arthur Lira deu encaminhamento também a esse pedido. 2 contra o Eduardo Bolsonaro. 1 contra a Bia Kicis. A Bia Kicis, lá atrás, na pandemia, quando estava lockdown, isso foi junho, julho de 2020, teve um policial militar na Bahia que entrou em surto psicótico e ele cometeu suicídio. E aí, a Bia Kicis falou que, olha, ele estava fazendo um protesto contra o lockdown e começou a disseminar fake news, e os bolsonaristas na época tentaram atiçar os policiais militares a fazerem um motim lá na Bahia. Deu completamente errado. Mas a Bia Kicis foi a que mais atiçou com fake news. Então, entraram com pedido de cassação dela. Olha, 2 anos parado esse pedido e agora o Arthur Lira deu encaminhamento, ou seja, vai lá para o Conselho de Ética julgar se caça ou não a Bia Kicis. A Carla Zambelli também, por fake news contra a Covid, tem 2 pedidos contra ela, os 2 foram encaminhados. Tem um deputado bolsonarista do PTB que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por roubo de dinheiro público. Também, estava mais de 1 ano parado o pedido de cassação dele. O Arthur Lira, você vê como o Arthur Lira protegia os bolsonaristas, como o acordo deles era forte. Ele protegia o Bolsonaro do impeachment, ele articulava para o Bolsonaro ter mais apoio em projetos que beneficiem o governo. Ele não entrava nessa chamada pauta de costumes bolsonaristas, que é a pauta fascista dele. Mas nas outras pautas do governo ele sempre articulava. E ele defendia também os deputados bolsonaristas, como você pode ver. Esse do PTB, também Arthur Lira deu encaminhamento ao pedido dele, e o outro é o Josimar do Maranhãozinho. Josimar do Maranhãozinho, apareceram várias matérias. A Polícia Federal, numa ação que foi autorizada pelo Lewandowski, a Polícia Federal entrou no gabinete dele, no gabinete que ele tem lá no Maranhão, e colocou escutas e câmeras. E aí a Polícia Federal viu que ele levava caixas de dinheiro público roubado, ele roubava o dinheiro público. No caso, um dos crimes, a Polícia Federal já tem tudo contra ele, que é uma emenda de 10 milhões de reais que ele ganhou, não sei qual o voto que ele vendeu para ganhar 10 milhões, ele pegou o dinheiro e ele roubou absolutamente tudo. Não é que, nossa, ele pegou 10 milhões, era para comprar respiradores, comprou um respirador só e o resto roubou. Não, comprou nada. Simplesmente o dinheiro ia para prefeituras, esses prefeitos aliados dele, ele tinha mais de 60 prefeitos aliados, eles contratavam empresas que são do próprio Josimar de Maranhãozinho, empresas de fachada. Assim que caiu o Pix, eles sacavam o dinheiro, tudo em dinheiro vivo, e colocavam em caixas e levavam pro gabinete dele, onde ele contava o dinheiro. E aí a Polícia Federal conseguiu planilhas, conseguiu um monte de coisa, tem outros bolsonaristas envolvidos, ou seja, a coisa tá ruim para ele. A chance de cassação do Josimar de Maranhãozinho é muito grande, a não ser que o Bolsonaro comece a comprar voto para ele não ser cassado, mas eu acho difícil. O Bolsonaro é mais fácil ele gastar os cartuchos dele para tentar salvar a Carla Zambelli, a Bia Kicis e o próprio filho Eduardo Bolsonaro. Os outros dão a própria sorte. Outro é o Kim Kataguiri, que falou que o nazismo não deveria ser criminalizado. Pois bem, o Arthur Lira também deu encaminhamento. O Kim Kataguiri, a situação dele é a mesma do Arthur Duval. Ninguém gosta dele na Câmara dos Deputados. Ninguém. A esquerda não gosta dele porque ele é fascista. Inclusive gosta do nazismo. Acho que não deveria ser crime o nazismo. A direita bolsonarista também não gosta dele. Inclusive, para você ter ideia, tinha mais de 10 pedidos de cassação do Kim Kataguiri. Alguns foram protocolados pelo Eduardo Bolsonaro. Outros pela esquerda. Para você ver que ele conseguiu uma coisa que até então era praticamente inédita. Ele conseguiu juntar a extrema-direita, a direita neoliberal, o centrão e a esquerda, todos contra ele. Então, vai ser uma coisa... Eu acho até que a cassação do Kim Kataguiri não vai precisar nem de voto. Vão falar, olha, quem for contra, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão, pronto, cassado. Porque vai ser por aclamação, porque a coisa tá feia pro Kim Kataguiri. Os bolsonaristas estão desesperados. Por quê? Porque o Arthur Lira tá dando todos os sinais de que acabou completamente a parceria dele com o Bolsonaro. Ele segura ali o Bolsonaro para não sofrer impeachment, até 6 meses de eleição nem daria mais tempo de um impeachment, até daria, mas vamos falar que não dá, tudo mais. Ele segura ali o Bolsonaro naquilo, continua roubando dinheiro público com o Bolsolão, ele
vai articular para essas cassações desses deputados começarem a andar com mais velocidade, vai mostrar para a STF, ele teve uma reunião com o ministro da STF, vai mostrar para a STF trabalho contra o Bolsonaro e contra os deputados bolsonaristas, alguns sendo investigados pelo próprio STF, e ele vai articular pela cassação deles todos. Por quê? Porque o Arthur Lira se reuniu na semana passada, tiveram 2 eventos. O primeiro foi o aniversário do Luiz Fux, ministro, uma das pessoas mais covardes que já nasceram em solo brasileiro. Quando você olhar o mapa do Brasil, olha o mapa do Brasil e fala, ó, em todo esse território aí, já nasceram, em toda a história da humanidade, milhões, talvez bilhões de pessoas, não sei, já nasceram muita gente nasceu nesse território. Uma das mais covardes se chama Luiz Fux. Olha, pensa num presidente do Supremo Tribunal covarde, numa época em que a gente precisava de um Supremo Tribunal, de um presidente que fosse pra cima, que marcasse um limite pro Bolsonaro, que articulasse com o Congresso Nacional para ter respostas contra o golpismo do Bolsonaro. Não. A gente tem um Luiz Fux, que é um cara amiguinho do Sérgio Moro, né, em Fux We Trust, um cara que defende tudo do ruim e do pior, e que não ganhou absolutamente nada. Ele tentou fazer algumas coisas no Supremo Tribunal Federal e ele falhou em absolutamente tudo. Aí, no aniversário dele, ele convidou todos os ministros do STF para ir na festa dele, sabia? Quase ninguém foi. Quase ninguém foi. Pra você ter ideia, o Dias Toffoli falou que estava doente. Só que o Dias Toffoli foi jantar com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco. O Lewandowski e o Gilmar Mendes também foram ao jantar do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco e não foram no aniversário do Fux. Alguns outros nem deram desculpa, simplesmente não foram. Foram só os amiguinhos dele, o André Mendonça também não foi e acabou. Não foram nem 6 dos 11. Contando o Fux, de 11 não foram nem 6 na festa de aniversário dele. Os ministros ficaram irritados porque teve uma conversa do Gilmar Mendes, do Toffoli e do Lewandowski com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e com Arthur Lira, presidente da Câmara, para falar sobre os ataques do Bolsonaro ao STF. Ok, os ministros ficaram irritados por quê? Isso não é um partido do Luiz Fux, que é presidente do STF. Tipo, o cara presidente do STF não faz absolutamente nada do trabalho dele. Ele é só um ministro a mais, que é um presidente ali decorativo. Então, os outros 3 foram lá fazer o trabalho dele e articularam com o Lira e com o Pacheco para que eles respondam ao Bolsonaro à altura. Aproveitaram o fato, olha, o Gilmar Mendes é o ministro mais político do STF, eles aproveitaram o fato de que o Arthur Lira está rompendo com o Bolsonaro. E aí eles foram lá, vamos articular aqui, peraí, senão a gente não pode deixar o Bolsonaro fazer o que está fazendo, senão o Bolsonaro vai dar um golpe. É o que eu falei no vídeo passado. Falei, olha, o pessoal do Centrão, parece que eles perceberam só agora, que o Bolsonaro está dando dinheiro para eles, eles estão cegos por dinheiro público roubado e tudo mais, e quando o Bolsonaro não precisar mais deles e tiver apoio dos militares, o Bolsonaro vai simplesmente pegar a verba que é do Centrão, redirecionar para os militares e falar, vou dar o meu golpe. Vocês que se danem aí, fiquem aí, seus babacas. Quem não quiser vai preso, quem não quiser é comunista, quem não quiser isso, quem não quiser... Aí eles vão ficar assim, opa, ou a gente apoia o golpe de Estado, ou a gente vira oposição, Bolsonaro fecha o Congresso, fecha tudo, que é o plano dele, o sonho do Bolsonaro, né? Então, eles começaram a articular para que isso não aconteça. Aí, parte disso que os ministros da STF falaram é o seguinte, olha, tem deputado bolsonarista que ameaça o STF, que xinga, que promove fake news contra os ministros, que ameaça o TSE e tudo mais. Esses deputados nem caçados são. Aí o Arthur Lira argumentou que, olha, tudo bem, ok, mas a cassação de deputado, no caso do Daniel Silveira, tem que caber ao Congresso e não ao STF. Aí os ministros falaram, não, que vocês não caçam ninguém. Eles fazem o que quiserem, pintam e bordam e ninguém é caçado. Aí o Arthur Lira, peraí, então vamos caçar. Vamos agora para cima dos deputados. É isso então que vocês querem? Que a gente casse quem for, que acabe essa impunidade de quem ameaça o STF? Então vamos acabar com a impunidade. Aí ele começou, por isso ele deu andamento ao pedido de cassação desses deputados. E olha, os ministros do STF estão olhando de perto as ações agora do Arthur Lira quanto à cassação desses bolsonaristas. Eu vou falar. A melhor parte é que ele usa a verba do Bolsolão, que é a verba do próprio governo Bolsonaro, para articular a cassação de deputados bolsonaristas. E o Bolsonaro não pode fazer absolutamente nada para impedir isso. O Bolsonaro pode até tentar articular, ele vai tentar salvar o filho e tentar salvar aquela Zambelli Abiaquisses. Eu vou falar tentar, porque dificilmente ele vai conseguir se o Arthur Lira realmente articular. E eu vou falar, os ministros do STF vão cobrar isso dele, senão acaba o Bolsolão, senão eles põem para andar ações contra o Arthur Lira, então
tá esse jogo aí político em Brasília. Vamos ver agora os próximos passos, mas tem deputados, principalmente deputadas bolsonaristas, que não vão dormir nos próximos dias. Olha, agora eu vou mostrar o carro de som. O inscrito Alex, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, gravou o carro de som dele mesmo. Ó. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. No próximo vídeo eu mostro mais trecho. Parabéns aí para o Alex. E quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay, também as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima deles. E ó, tá desmoronando aí a casa do Bolsonaro. Falou.